Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o seguinte tema: abóboda ou expansão. O que acontece? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que era a seguinte indagação: existia água suspensa no céu? Muitas pessoas pegam e falam que existe água suspensa no céu. Mas nós sabemos que isso, se você olhar para cima, você não vê isso ali suspenso ali no céu. Então o que acontece? Qual que era o pensamento? Ou seja, eu dei uma vertente de interpretação que algumas pessoas elas utilizam, e hoje eu vou trazer uma revertente diferente dessa interpretação. E aí são vocês que vão tirar as próprias conclusões, tá? Lembrando que eu mantenho uma questão neutra, tá? Eu sempre coloco uma questão neutra, não é a minha opinião, eu trago realmente o que está escrito ali no texto. Nós vamos trazer aqui hoje Gênesis 1:7, que fala lá do firmamento, né? Mas antes de nós iniciarmos, eu queria pedir para você dar aquela fortalecida, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem para as pessoas que você mais gosta, para as pessoas que você conhece, transmita essa mensagem, curta, compartilhe esse vídeo aí. Se inscreva aqui no canal, pessoal, para você ficar por dentro das novidades. Vai aí rapidinho, se inscreve, porque você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aí no canal. E lembrando que se você quiser adquirir o material que vai ser apresentado aqui, você pode entrar em contato comigo. Esse material e outros materiais estão disponíveis e você pode estar adquirindo para os seus estudos, tá? Além de você estar também ajudando o meu trabalho. Então nós vamos trazer o texto de Gênesis. Nós temos aqui a expressão, ó, Vayas Elohim et Hakiah, Vayabedel ben Hamaim, Asher mitahat la Hakiah, o ben Hamaim, Asher meal la Hakiah, Vayeri Ken. Então, ou seja, significando: e fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que embaixo do firmamento e entre as águas que acima do firmamento. E aconteceu assim. Então, uma tradução mais literal possível aí para vocês, tá? O aparato da BHS, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, vai apontar o seguinte, ó, no verso 7, deveria transpor a expressão aqui, ó, Vayare Elohim ki tov, que é e viu Deus que boa, conforme o verso 6 do mesmo capítulo e demais passagens aqui que estão sendo citados, atestado pela Septuaginta. Tá? Então a Septuaginta vai trazer essa expressão e viu Deus que boa ou que era boa. Mas afinal de contas, era um firmamento sólido ou uma expansão? Alguns colocam que era uma expansão e tem aqueles também que defendem que era um firmamento. Mas aqui eu vou apresentar para vocês justamente essa questão do pensamento antigo que eles tinham antigamente em relação a essa questão do firmamento e se era verdadeiramente uma expansão, como algumas pessoas acreditam, tá? A Bíblia de Jerusalém, ela vai falar o seguinte a respeito da expressão firmamento: a abóbada aparente do céu era para os antigos semitas uma cúpula sólida, mas também uma tenda armada, retendo as águas superiores por suas aberturas. Por elas Deus faz vir sobre a terra a chuva e a neve também faz vir o dilúvio, tá? Então a Bíblia de Jerusalém vai trazer isso. A Bíblia de Estudo de Genebra vai citar firmamento, a palavra hebraica que sugere algo plano e duro, tá? Conforme as passagens citadas aqui. A linguagem é fenomenológica, ou seja, a aparência das coisas da perspectiva humana e terrena, tá? Nos versos 6 a 8, firmamento refere-se tanto à atmosfera quanto ao céu, aquele separa as nuvens de chuva dos rios e mares, tá? Então, ou seja, para aqui a Bíblia de Genebra, você veja que vai falar de uma questão, ou seja, de algo ali fenomenológico, tá? É uma atmosfera e etc e tal, né? A Bíblia NVI vai trazer firmamento, atmosfera ou céu, conforme vista da terra, duros como espelho de bronze e como um forro. Então, estão entre as muitas formas pictóricas usadas em referência a ele, tá? Então também traz aqui a Bíblia de Estudo NVI. A Bíblia judaica completa, ela traduz o verso da seguinte forma, olha só o que a Bíblia judaica vai trazer. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo
Isso foi o que aconteceu, ou seja, uma coisa sólida, tá? Toma uma coisa sólida, algo sólido ali. As referências estão sempre aí para vocês, tá? Os léxicos traduzem da seguinte forma o termo hackear firmamento, tá? Hackear, eu fui pesquisar a respeito dessa questão, o que traz aqui? Firmamento. A NASB, que é uma tradução, processa mais corretamente como expansão, trazendo rico e parrim, tá? Literalmente uma expansão de placas, ou seja, placas largas batidas, tá? Conforme Broad Drive Briggs. Hackear pode se referir a um espaço limitado, como o do dossel, sobre os querubins, sobre o trono, na visão de Ezequiel, tá? Ou pode se referir à ampla expansão do céu, como ocorre em 13 de suas 16 ocorrências. Raquia é o derivado mais importante de Hakká. Ele identifica a expansão celestial de Deus. O relato mosaico da criação usa Raquia de forma intercambiável para a expansão aberta dos céus, na qual os pássaros voam, ou seja, a atmosfera, e que mais distante do céu em que Deus colocou as luzes para sinais e para estações, referindo-se aparentemente a eles se tornarem visíveis através da cobertura de nuvens. As estrelas, Sol e Lua presumivelmente já foram criados, no verso 3, ou seja, o espaço vazio, sobre o qual, como disse Jó, ele estende o norte. O primeiro recebe maior ênfase, particularmente durante aquele período antes do segundo dia, quando a terra esfriou o suficiente. Tais circunstâncias servem para explicar as referências poéticas do Antigo Testamento a portas ou janelas para o fenômeno da chuva, por exemplo. Ele ordenou as nuvens acima e abriu as portas do céu, que os hebreus sabiam que a chuva vinha das nuvens, fica claro em Isaías, etc. e tal, e tantos outros. Então, você veja que essa ideia de portas e janela é a ideia de algo sólido. Por exemplo, uma casa, quando você vai pegar uma casa, se você fecha a janela dessa casa, ela não vai abrir sozinha. Ela não é maniável. Você precisa destrancá-la, porque justamente tem essa ideia de algo sólido, de algo duro, tá? Essa ideia aí da questão do céu. Também com significado, ou seja, esse termo raquia tem um significado de expansão, expansões de placas, batidos em placas largas, tá? Metal batido, placa, firmamento, abóbada do céu, estendida como uma cúpula sólida, tá? Tem as referências bibliográficas para vocês aí. Existem também citações sobre o termo nos livros pseudepígrafos, tá? Com as seguintes expressões. Nós temos berraquear e merraquear. No livro dos Jubileus 2,4, no segundo dia ele criou o firmamento no meio das águas, e as águas foram divididas naquele dia. Metade delas subiu acima e metade delas desceu abaixo do firmamento, que estava no meio sobre a face de toda a terra. E esta foi a única obra de Deus criada no segundo dia. E 1 Enoque, livro 8, todas as águas se juntarão com as águas, e o que está acima dos céus é o masculino, e a água que está debaixo da terra é o feminino, tá? Aí tem também os comentários rabínicos, olha só, comentários rabínicos que vão trazer também, ó, segundo dia. O céu foi criado no primeiro dia, mas ainda estava em estado de fluxo. No segundo dia, por ordem de Deus, haja um firmamento. Eles se solidificaram, criando uma divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. Isso conforme Rashi, tá? Quem adquirir o material vai ter todas as referências bibliográficas da onde extrair todas essas informações. De acordo com o Ramban, que é um outro comentarista também, no entanto, a separação mencionada neste verso entre os aspectos totalmente espirituais e extraterrestres da criação e o mundo tangível que está dentro da província do homem, que incluiria até os confins mais frutíferos do sistema solar, ele declara: não espere que eu escreva nada sobre a criação do segundo dia, uma vez que a própria escritura não a elaborou. Os versículos em seu sentido literal não requerem tal explicação. Aqueles que entendem a explicação são proibidos de revelá-lo. Para aqueles de nós que não entendem, é proibido especular sobre o desconhecido. A implicação de Ramban é clara: o firmamento e as águas superiores e inferiores estão entre os mistérios da criação, que ou são incognoscíveis para o homem ou devem ser limitados àqueles qualificados para conhecê-los. Como não há uma cúpula sólida circundando a terra, os comentaristas, incluindo Ibn Ezra, Malbim e Risk, discutem o significado da palavra firmamento. Geralmente comenta que o termo se refere à atmosfera que circunda o mundo, tá? Então, para esses comentaristas, significa essa questão aí. Este é o único dia em que a Torá não diz que foi bom.
Rashi explica que este termo é usado apenas para uma criação terminada, mas as águas que começaram no segundo dia não foram concluídas até o terceiro dia. O Midrash dá uma razão diferente. As águas estão divididas nesse dia, simbolizando a luta que ocorre quando os laços que unem as pessoas são rompidos. Cisma e disputa não podem ser chamados de bons. Rissei Laila ressalta que com a contenda começou no segundo dia, o salmo cantado pelos levitas durante o serviço do templo de segunda-feira, que também é composto pelos filhos de Coraque, o instigador da contenda contra Moisés e Arão. Rabeinu Baquia também comenta que porque a Torá não afirma que as realizações do segundo dia foram boas, ele afirma que isso ocorre porque a criação dos anjos e do firmamento, por meio de momentosos, não foi o propósito primordial da criação. Em vez disso, o propósito primordial da criação é o mundo inferior, o mundo onde Mas faz a sua obra de levar a fruição do plano de Deus. Somente quando os interesses do homem são atendidos, os céus e os seres celestiais justificam sua existência. Os justos são maiores que os anjos ministrantes. Aí está lá no Sanhedrin, tá? Talmud Sanhedrin 93a. Pensamento sobre o firmamento na Mesopotâmia. E nós temos aqui uma foto aqui, ó, do deus Amon-Ra, o deus Sol, navega em sua barca solar pelas águas celestes por cima do deus Céu Nut, que tem as estrelas estampadas em seu corpo Shu. O deus Ar mantém a separação entre a deusa Céu, Nut, e o deus Terra, Geb. Então aqui você vê aqui no início aqui o deus aqui flutuando sobre as águas, simbolizado aqui por um outro deus também. Então você veja que aqui essa ideia de águas de cima e águas de baixo não era uma ideia vinda somente do povo de Israel, mas era uma ideia que você veja que já era ali uma ideia que já circundava ali os povos mesopotâmicos, já fazia parte ali dos povos da Mesopotâmia, e você veja que eles se utilizaram justamente desta tradição que existia ali. E se eles se utilizaram dessa tradição que existia ali, então o que está no texto bíblico tem que ser aplicado conforme estava naquela época, tá? Conforme eles entendiam essa aplicação desse termo ali. E não como muitas pessoas pensam em colocar algo como, por exemplo, se fosse um vocábulo moderno, para nosso entendimento moderno, que muda completamente, né? Os egípcios pensavam no universo como um oceano ilimitado, que ficava acima do céu e era análogo às águas sob a terra. As águas acima e abaixo haviam sido separadas quando Shu, o deus do ar, veio a existir como espaço entre elas. O deus Atum é imaginado como a monada primeva, a singularidade que abrange todo o potencial do cosmo, de quem todas as coisas foram separadas e, portanto, criadas, tá? Em uma das cenas familiares do Enuma Elish, o vitorioso Marduk divide o cadáver da derrota de Tiamat, dividindo suas águas pela metade, acima e abaixo. Então, ou seja, essa ideia de águas acima e águas embaixo já era uma ideia comum entre esses povos ali. Os céus eram basicamente o lugar que os deuses moravam. Os templos celestes dos grandes deuses estavam localizados ali, nos céus. As variações admitem 1, 3 ou 7 níveis de céu. Daí você vê porque que Paulo lá que fala que foi até o terceiro céu, né? No Novo Testamento. Então já era uma ideia, eu tenho uma explicação sobre isso, você pode assistir também. Se Paulo visitou realmente o terceiro céu, você vai saber se existia apenas 3 céus ou se tinham muito mais do que isso. Ou seja, era uma ideia presente naquela época. Em geral, com o propósito de retratar níveis diferentes para a habitação das diversas divindades relativos à sua posição hierárquica dentro do panteão. Então, ou seja, de acordo com esse subir do céu, cada divindade tinha ali o seu nível, ou seja, um ficava no primeiro, o outro ficava no segundo, o terceiro e assim vai. E quanto mais subia, mais elevada era aquela divindade ali dentro daquele panteão, tá? A placa de Shamash é esclarecedora, pois mostra os adoradores que, embora estejam no templo terrestre, se vêem diante do trono celeste de Shamash, acima das águas. Olha aqui para você ver que a tábua bonitinha aí, tá? Para vocês verem aqui. Quem adquiriu o esboço vai ter aí a referência para você ir lá pesquisar sobre essa tábua, encontrar as imagens que falam a respeito dela aí. Tá aí para vocês verem aí, tá bom? Quem adquiriu o material vai ter tudo isso aí. A placa é feita de calcário com comprimento de 29,2 centímetros, né, de comprimento por 17,8 centímetros de largura. Data de cerca de 888 a 855 a.C. Se encontra no Museu Britânico de Londres, na sala 55. Seu cadastro é o ME 91000, tá?
Entendia-se que algumas montanhas encostavam no firmamento e talvez o sustentassem. Em outros contextos, o Enumelis, por exemplo, não há qualquer menção que sustenta o firmamento. Além de o firmamento ser retratado como um piso de pedra azul, a pedra mesopotâmica Sagirmut, que é azul lápis lazuli ou safira, às vezes textos mesopotâmicos sugerem que ele é algum tipo de pele, tá? É representado por Nut na iconografia egípcia, no texto das pirâmides no ano 1040. As montanhas sustentam o céu, o que só pode acontecer caso o firmamento seja considerado sólido. Não temos nenhum motivo para supor que, quanto à composição do firmamento, os israelitas pensassem de maneira diferente dos povos ao redor. Sabemos, com base em Êxodo 24:10, que eles partilhavam a ideia de que havia um piso na morada de Deus. E ele é, inclusive, de safira, está lá em Ezequiel 10, 1-22, assim como nos textos mesopotâmicos, tá? Selei mapeou o desenvolvimento de crenças sobre o céu. Ele mostra que a especulação intertestamentária e rabínica às vezes se concentrava no material que formava o céu e em sua espessura. De modo parecido, os primeiros escritores cristãos estavam unidos em sua crença de que o céu era sólido, tá? Selei conclui, por mais surpreendente que pareça a mente moderna, com raríssimas exceções, a ideia de que o céu não é sólido constitui nitidamente uma ideia moderna, tá? As evidências históricas mostram que no mundo antigo praticamente todos acreditavam em um firmamento sólido. Então seja aí a opinião dos estudiosos e os materiais estão todos aí para vocês pesquisarem, tá? Então fica esse vídeo de hoje para vocês verem qual que era o pensamento de antigamente da questão da abóbada ou expansão. Que você veja que eles tinham a noção de que o céu ele realmente era sólido, como se fosse ali uma grande pedra, um grande metal, né, sólido ali, que era endurecido, tá bom? Então fica esse vídeo de hoje. Agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixa de comentar aí no vídeo o que vocês têm achado, qual que é a opinião de vocês a respeito do vídeo, o que pode ser melhorado. Compartilhe o vídeo, curta e principalmente se inscreva aí no canal para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá bom? No mais, eu agradeço vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.